Olá, galera! Vamos para mais uma aula do oitavo ano. Você que é aluno do oitavo ano, é preciso acompanhar essa aula para resolver os questionamentos, as questões que estão lá no Google Sala de Aula, tá bem? Então hoje nós vamos estudar a cabanagem no Grão-Pará. O que foi a cabanagem? A cabanagem foi um movimento popular, uma revolta que houve na região do Grão-Pará. Essa região do Grão-Pará abrangia os estados do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Amazonas. Cerca de 120 mil pessoas habitavam aquela região. Quando, em 1935, de 1935 a 1940, que durou um período de 5 anos, essa revolta, aconteceu uma das maiores batalhas mais sangrentas de conflitos em território brasileiro. Cerca de 40% da população que habitavam aquela região foi dizimada pelas forças nacional, pela força do governo central. Mas por que aconteceu essa revolta? E quem eram os cabanos? Os cabanos eram as pessoas pobres, muito pobres, que moravam naquela região, habitavam em casas muito pobres, sustentadas em estacas próximo dos rios, uma espécie de palafitas, e eram muito pobres. E eles questionavam o governo por não terem oportunidades, por não terem como trabalhar, não tinham terras. E sobreviviam da coleta de frutos, de as chamadas drogas do sertão, né? Que é o cacau, castanha do Pará, açaí, canela, enfim. Essas eram as drogas do sertão que fazia a sobrevivência desse povo. E eles insatisfeitos, sem ter terra, porque todas as terras eram demarcadas e os grandes latifundiários, fazendeiros, quem dominavam essas terras. E, além do mais, tinha a escravidão. Eles também lutavam pelo fim da escravidão. E, juntando-se a esse aglomerado de pessoas, os fazendeiros, os ricos da região também não estavam satisfeitos com o governo central, porque eles queriam escolher o presidente da província, que era indicado pelo governo central. Então, essa revolta aconteceu durante 5 anos, foi uma das piores revoltas do Brasil, que mais morreu gente. E aconteceu que, quando colocaram no poder, os revoltosos venceram, e foi uma das primeiras revoltas, acho que foi a única revolta brasileira, onde a população, os revoltosos, chegaram a tomar o poder de fato, certo? Tomaram o poder, invadiram a capital do Pará, que é Belém. Eles invadiram e tomaram o poder. E colocaram no poder um fazendeiro, Félix Malcher. Félix Clemente Malcher. Esse Félix chegou a governar um período de mais ou menos 1 mês e meio só, 2 meses por aí. E foi o grande traíra. Ele se aliou às forças do governo central contra quem tinha colocado no poder. E aí, novamente, a revolta continuou e tiraram ele do poder, assassinaram, foi arrastado nas ruas de Belém. Então os revoltosos colocam outro no poder.
O Eduardo Angelim. O Eduardo Angelim ficou no governo e realmente controlando toda aquela situação. Ele era um cara muito guerreiro e o governo central viu que a situação estava incontrolável e enviou forças militares bastante preparadas, com poder bélico fortíssimo, e foi aí onde foi realmente morrendo muita gente. Cerca de 40% da população foi dizimada nessa revolta. Então, qual é o objetivo de falar dessa revolta? Porque essa é uma das revoltas que aconteceram no período regencial, que muitas outras a gente vai falar, como Balaiada, como a Guerra dos Farrapos, né, lá no Rio Grande do Sul, a gente vai falar de cada uma. Então, a importância de nós estarmos falando dessa revolta é que ela foi uma das revoltas que mais morreu pessoas, e que foi aqui na região norte, nesses estados, como eu já acabei de falar. Mas uma das coisas que mais contribuiu para a derrota dos colonos, dos revoltados, dos cabanos, foi as divergências entre seus líderes, a superioridade bélica das tropas do Império, que reprimiram com muita brutalidade os cabanos. E esses foram os pontos principais. Em primeiro lugar, eles não conseguiam se entender. E os cabanos também não conseguiram formar um plano de governo, de administração. Então isso ficou muito tumultuado e as batalhas continuavam. Mas o Eduardo Angelim, ele foge, ele não conseguiu. Ele foge com uma turma, com uma galera lá pelos rios, ele conheceu muito bem aquela região, mas o governo, as forças militares seguiram atrás até que encontraram e destruíram e mataram. Então esse era o objetivo de falar dessa aula, para mostrar a vocês o que foi essa revolta, quem eram os cabanos, por que ela aconteceu. Então, para complementar esse assunto, você vai abrir o seu livro na página 158 a 159, vai estudar, vai ver o texto e vai responder a nossa atividade que vai no Google Sala de Aula. Perfeito? Mas você precisa também se inscrever nesse canal. Eu preciso saber quem está participando dessas aulas. Ok? Então, até a próxima.